Olá, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou iniciar a leitura de um livro para vocês. Esse livro vai ser o livro de Machado de Assis. A Carteira, de Machado de Assis. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se e apanhá-la e guardá-la foi uma obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: "Olhe, se não dá por ela, perdi-a de uma vez." "É verdade", concordou Honório envergonhado. Para avaliar a oportunidade dessa carteira, é preciso saber que Honório tem de pagar amanhã uma dívida, 400 e tantos mil reais, e a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não parece grande para um homem da posição de Honório, que advoga, mas todas as quantias são grandes ou pequenas segundo as circunstâncias, e as deles não podiam ser piores. Gastos de família excessivos, a princípio por servir a parentes e depois para agradar a mulher que vivia aborrecida da solidão. Baile daqui, jantar dali, chapéus, leques e tantas coisas que não havia remédio senão ir descontando o futuro. Endividou-se. Começou pelas contas das lojas e armazéns, passou aos empréstimos, 200 a um, 300 a outro, 500 a outro, e tudo a crescer. E os bailes a darem-se, e os jantares a comerem-se, e um turbilhão perpétuo, uma voragem. "Tu agora vais bem, não?" dizia-lhe ultimamente o Gustavo C. advogado e familiar da casa. "Agora vou", mentiu Honório. A verdade é que ia mal. Poucas causas de pequena monta e constituintes remissos. Por desgraça, perder ultimamente um processo em que se afundara grandes esperanças. Não só recebeu pouco, mas até parece que lhe tirou alguma coisa a reputação jurídica, e em todo caso andavam mofinas nos jornais. Dona Amélia não sabia nada. Ela não contava à mulher bons ou maus negócios. Ele não contava à mulher bons ou maus negócios. Não contava a ninguém. Fingia-se tão alegre como se nadasse em um mar de prosperidades. Quando Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, dizia uma ou duas pilhérias e lhe respondia com 3 e 4, depois ia ouvir os trechos da música alemã, que Dona Amélia tocava muito bem ao piano e que Gustavo escutava com indivisível prazer, ou jogava cartas, ou simplesmente falavam de política. Um dia, a mulher foi chamá-lo, dando muitos beijos à filha, criança de 4 anos, e viu-lhe os olhos molhados. Ficou espantada e perguntou-lhe o que era. "Nada, nada." Compreende-se que era o medo do futuro e o horror da miséria. Mas as esperanças voltavam com facilidade. A ideia de que dias melhores tinham de vir dava-lhe conforto para a luta. Estava com 34 anos, era o princípio da carreira. Todos os princípios são difíceis, e tocar a trabalhar, a esperar, a gastar, a pedir fiado ou emprestado para pagar mal e as más horas. A dívida urgente de hoje são os malditos 400 e tantos mil réis de carros. Nunca demorou tanto a conta, nem ela cresceu tanto como agora. E rigor, o credor
não lhe punha a faca nos peitos, mas disse-lhe que hoje uma palavra azeda com um gesto mau, e Honório quer pagar-lhe hoje mesmo. Eram 5 horas da tarde. Tinha se lembrado de ir a um agiota, mas voltou sem ousar pedir nada. Ao enfiar pela rua da Assembleia, é que viu a carteira no chão. Apanhou-a, meteu-a no bolso e foi andando. Durante os primeiros minutos, Honório não pensou nada. Foi andando, andando, andando até o Largo da Carioca. No largo, parou alguns instantes. Enfiou depois pela Rua da Carioca, mas voltou logo e entrou na Rua Uruguaiana. Sem saber como, achou-se daí há pouco no Largo de São Francisco de Paula e, ainda sem saber como, entrou em um café. Pediu alguma coisa e encostou-se à parede. Olhou para fora. Tinha medo de abrir a carteira, podia não achar nada, apenas papéis e sem valor para ele. Ao mesmo tempo, era a causa principal das reflexões, a consciência perguntava-lhe se podia utilizar-se o dinheiro que achasse. Não lhe perguntava com um ar de quem não sabe, mas antes com uma expressão irônica e de censura. Podia lançar a mão do dinheiro e ir pagar com ele a dívida. Eis o ponto. A consciência acabou por dizer-lhe que não podia e que devia levar a carteira à polícia ou anunciá-la, mas tão depressa acabava-lhe de dizer isso, vinham os apuros da ocasião e puxavam por ele e convidavam-no a ir pagar a cocheira. Pegavam mesmo, dizer-lhe que fosse e que a tivesse perdido, ninguém iria entregá-la, insinuação que lhe deu ânimo. Tudo isso antes de abrir a carteira. Tirou-a do bolso. Finalmente, mas com medo, quase às escondidas, abriu-a e ficou trêmulo. Tinha dinheiro, muito dinheiro. Não contou, mas viu 2 notas de 200.000 réis, algumas de 50 e 20, calculou uns 700.000 réis ou mais. Quanto menos 600. Era a dívida paga. Era mesmo algumas despesas urgentes. Honório teve tentações de fechar os olhos e correr à cocheira. Pagar e depois paga a dívida a Deus. Reconciliar-se ia consigo. Fechou a carteira e, com medo de perder, tornou a guardá-la. Mas daí a pouco tirou outra vez e abriu-a com vontade de contar o dinheiro. Contar para quê? Era dele, afinal venceu-se e contou. Eram 730.000 réis. Honório teve um calafrio. Ninguém viu, ninguém soube, podia ser um lance de fortuna à sua sorte. Um anjo. Honório teve pena de não crer nos anjos. Mas por que não havia de crer neles? E voltava ao dinheiro. Olhava, passava-o pelas mãos, depois resolveu o contrário. Não usar do achado, restituí-lo a quem? Tratou de ver se havia na carteira algum sinal. Se houver um nome, uma indicação qualquer, não posso utilizar-me do dinheiro, pensou. Esquadrinhou os bolsos da carteira, achou cartas que não abriu, bilhetinhos dobrados que não leu e, por fim, um cartão de visita. Leu o nome. Era do Gustavo. Mas então a carteira? Examinou-a por fora, pareceu-lhe efetivamente do amigo. Voltou ao interior, achou mais 2 cartões, mais 3, mais 5, não havia
não havia duvidar, era dele. A descoberta entristeceu-o. Não podia ficar com o dinheiro sem praticar um ato ilícito. E naquele caso doloroso ao seu coração, porque era um dano a um amigo. Todo o castelo levantado esborou-se como se fosse de cartas. Bebeu a última gota de café, sem reparar que estava frio. Saiu e só então reparou que estava quase noite. Caminhou para casa. Parece que a necessidade ainda lhe deu 2 empurrões, mas ele resistiu. Paciência, disse ele. Verei amanhã o que fazer. Chegando à casa, já ali achou Gustavo, um pouco preocupado, e a própria dona Amélia o parecia também. Entrou rindo e perguntou ao amigo se lhe faltava alguma coisa. Nada. Nada? Por quê? Mete a mão no bolso. Não te falta nada? Falta minha carteira, disse Gustavo, sem meter a mão no bolso. Sabe se alguém a achou? Achei-a, eu, disse Honório, entregando-la. Gustavo pegou dela precipitadamente e olhou desconfiado para o amigo. Esse olhar para Honório como um golpe de estilete depois de tanta luta com a necessidade era um triste prêmio. Sorriu amargamente e, como o outro lhe perguntasse onde achara, deu-lhe as explicações precisas. Mas conheces-te-a? Não, achei os teus bilhetes de visita. Honório deu 2 voltas e foi mudar de toalete para jantar. Então Gustavo sacou novamente a carteira, abriu-a e foi a um dos bolsos, tirou um dos bilhetinhos que o outro não quis abrir nem ler e estendeu-o à dona Amélia, que, ansiosa e trêmula, rasgou-o em 30.000 pedaços. Era um bilhetinho de amor.